Orar a Deus. Curva sua cabeça, abra o seu coração, meu Deus. Em o nome do Senhor Jesus, nós entramos na tua presença. Obrigado, Senhor, porque um dia foi proposto para teus filhos e nós estamos aqui neste lugar, sabendo da tua presença, sabendo que até aqui nos ajudaste e nos trouxeste, Senhor Deus, nos mostrando, Senhor, a nossa atitude de nos esforçar para algo que acreditamos. O teu Espírito Santo aqui se encontra e certamente falará aos nossos corações. Este ambiente é teu, este lugar é teu. Toma, Senhor Deus, essas vidas, essas pessoas que estão aqui representando os seus projetos pessoais, seus projetos conjugais, familiares, seus planos e também os seus sonhos. Tudo aquilo que se propuseram a fazer diante de ti. Então eu te louvo, te agradeço por todas as coisas, sabendo que o resultado o Senhor nos dará e Ele é certo. Muito obrigado, Senhor Deus, porque eu sei que acampa teus anjos ao nosso redor e que no mais, Senhor Deus, toda a tua vontade aproverá e este lugar será cheio da tua presença, com direção, com aconselhamento, com tudo aquilo que o nosso coração precisa. Venha ao encontro, Senhor Deus, de cada vida que se coloca no teu altar, que se coloca diante de ti para a glória e louvor do nome de Jesus. Vamos adorar ao nosso Deus em nome de Jesus. Aleluia. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são. Os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são. Os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Oh, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Nessa hora se coloque, abra teu coração para esse Deus que está nesse lugar, começando a tratar este coração, começando a tratar a tua alma. Diga nessa noite, eu navegarei, aleluia, eu navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei
ao Deus do meu amor, eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Oh meu Deus, recebe a adoração do teu povo para a glória e louvor do nome de Jesus. Vamos aplaudir a Ele. Você pode se assentar em nome de Jesus, você que se encontra neste lugar e você também que se encontra através de nossas redes sociais. Seja muito bem-vindo a essa palestra para casais em nome de Jesus. Quero aqui expressar, antes de qualquer coisa, o meu desejo e o meu agradecimento também, antes de começar a ministração para a qual nós fomos chamados para essa noite. Quero manifestar o meu desejo que os casais, vocês e outros casais, possam dar cada vez mais o valor a esses encontros, a esses momentos especiais, e que os casais de fato, os casais não apenas na nossa igreja, mas os casais crentes, eles vivam em união e não apenas vivam em ajuntamentos, que hoje em dia se tornou-se muito clássico. Tornam-se pessoas que moram juntas e convivem juntas, dividem juntas todas as coisas e se tornam muito mais companheiros de momentos e situações do que propriamente dito, unidos no propósito matrimonial. Então que você, esse é o meu desejo, que você como casal de fato assuma o propósito divino do matrimônio para que você viva em união, de verdade. Esse é o meu desejo. E o meu agradecimento
por esse espaço para essa ministração, a confiança que vocês têm dado a esse trabalho, não é? E também por nossa igreja ser ponte, ser um canal e ser uma voz. Por quê? Também digo que nesses encontros, Sementes da Fé tem sido aquela ponte que faz ligação em situações nas quais o casal, muitas vezes, por um motivo ou outro, sente certos desconfortos para tocar em alguns assuntos. E entra a igreja como um canal e uma ponte para dar voz ao marido que de repente está sem graça de conversar com a esposa sobre um detalhe que lhe incomoda, e da mesma forma a esposa com o marido. Precisava ser assim? Não. Entendemos que essas coisas acontecem com toda certeza. Então, por vezes, nos nossos encontros e nossas palestras, a nossa igreja tem sido aquela que vai até o ponto que muitas vezes os casais têm dificuldades de discutir. E louva a Deus porque o resultado dessas palestras tem sido transformadores para a glória de Deus, não é? E quero agradecer também, não apenas isso, mas quero agradecer também porque a nossa igreja tem mostrado casais que têm consolidado seu matrimônio ao longo dos anos, não é? Ao longo dos anos tem consolidado o seu matrimônio. Tem pessoas aqui com 50 anos de casado, né? Por exemplo, os meus pais. Tem eu que já replico isso com os meus 34, não é? Então, eu louvo a Deus pela resiliência, louvo a Deus pela consolidação, porque esse é um propósito de Deus, que o casamento seja insolúvel, que o casamento dure para sempre e o casamento de uma forma sábia e inteligente seja algo para ser cultivado todos os dias. Não é o fato de ter posto a aliança no dedo, mas é o dia a dia de uma inteligência que seja bilateral. Amém? Então eu louvo a Deus pela consolidação desses casais que se tornam modelos e exemplos uns para os outros e para toda a nossa igreja, em nome de Jesus. Irmãos, por que falar sobre casamento? Por que falar de vida conjugal, de vida sentimental? Se o crente, ele sabe que a sua prioridade é espiritual. É uma pergunta talvez retórica que não precisa você responder, mas logicamente você já respondeu. Olhando para Jesus, ele foi muito enfático em seus discursos. E em Mateus capítulo 6, versículo 25b, a parte B do versículo 25, Jesus ele fala o seguinte: não é a vida mais do que a comida? Não é o corpo mais importante do que a roupa? Então Jesus está colocando ali coisas em seu devido lugar, de prioridades e importância. Mas ele de maneira nenhuma está valorizando algo para desmerecer a outra. Ele está dizendo o seguinte: a vida é mais importante do que a comida que você come. O corpo é mais importante do que a roupa que você veste. Mas de maneira nenhuma ele está dizendo que você não precisa de comida e você não precisa de roupa. Estou falando para gente inteligente, que tenta entender que existem prioridades, mas que existem necessidades dentro desse contexto e tudo está atrelado a tudo. O homem é um ser complexo. Então, se você falar para mim que nós temos a nossa prioridade espiritual, certamente, mas nós também temos uma parte emocional e uma parte física que devem o devido valor. E são tão atreladas porque se você mexe numa área, mexe na outra. Se uma área é afetada, machuca indiscutivelmente a outra. Jesus continuando, ele diz nesse mesmo discurso, no versículo 25b, falamos isso, né?
que a vida é mais importante que a comida e o corpo é mais importante que as vestes. No 32b, ele diz o seguinte: de certo, o vosso Pai Celestial sabe que vocês necessitam de todas essas coisas. Ou seja, não é um desejo, não é um capricho, é uma necessidade. A comida é uma necessidade, a roupa é uma necessidade. Ele não abole tudo isso dizendo que a parte espiritual é tão significativa que anula o resto. De maneira nenhuma. Ele até diz que essas coisas como comida e vestimenta são necessidades que o vosso Pai de certo conhece. E no 33, aquele versículo clássico, quando ele diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando eu digo buscar primeiro, é porque existem outras necessidades que podem vir em sequência e como consequência de nossas ações. Eu não consigo entender Jesus dizendo assim, ó, se preocupe com a vida e esqueça a comida, porque sem comida eu morro. Eu não consigo entender Jesus dizendo o seguinte, ó, se preocupa com o corpo, mas esquece a roupa, ninguém vai andar nu. E é entendendo isso que eu chego à seguinte conclusão de introdução. As nossas áreas estão atreladas umas às outras de uma forma tão significativa que eu pergunto para vocês agora e vocês podem interagir comigo. É fácil quando você está com um problema sentimental, no teu relacionamento conjugal, é fácil você lidar com a parte espiritual do seu dia a dia, sim ou não? De maneira nenhuma. É claro que se eu olhar e digo assim, o espiritual é mais importante, pastor. Sim, mas ela por sequência, uma vai buscando a outra. E elas vão se entrelaçando, elas vão se unindo. Quando eu estou doente, essa doença, esse problema, isso pode me causar dor e transtornos para a minha alma. As minhas emoções, os meus sentimentos podem ficar aflorados por conta de um problema de saúde física. Então, um problema físico atrela-se a um problema emocional. Em contrapartida, eu vou revelar sentimentos que vão atrapalhar minha comunhão espiritual, tanto com Deus quanto com as pessoas. Uma pessoa com dor de cabeça, com enxaqueca, uma pessoa sofrendo de dor na coluna, uma pessoa com problemas de reumatismo, uma pessoa com outros problemas sentimentais, logicamente afeta em outras áreas. Você com problemas conjugais, no teu trabalho, você sente algo ser afetado. No teu dia a dia, no teu ministério, é indiscutível. Jesus, ele atrela uma coisa a outra também. Por exemplo, os nossos relacionamentos têm uma devida importância, tal importância, que Jesus fala o seguinte: se você for apresentar tua oferta no altar, tua oferta para Deus, e ali lembrar que teu irmão tem algo contra ti, deixa tua oferta ali. Esse relacionamento com Deus espiritual é deixado por enquanto, até que você trate o teu relacionamento interpessoal, porque de outra forma você não pode apresentar a oferta. Na oração do Pai Nosso, eu também enxergo alguma coisa assim. Jesus, ele diz o seguinte: se vocês perdoarem os outros as suas ofensas, o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se eu ficar catalogando, o meu relacionamento com Deus é mais importante, é prioritário do que o meu relacionamento com os outros. Isso é indiscutível. Só que o relacionamento com os outros interfere no meu relacionamento com Deus. Você está entendendo que áreas da nossa vida, elas se entrelaçam, elas se encaixam, elas se encontram, sim ou não? Com toda certeza. Eu não vou dizer se uma é mais importante que outra, é óbvio que existem a sequência dessas importâncias, mas elas são interligadas, elas se encaixam. Duvido que um pai de família fique sossegado se estiver desempregado. Vai olhar o filho pedir um pão,
vai olhar a esposa com uma necessidade, vai ver uma situação agravar em sua casa. Duvido que um casal com seus filhos doentes estejam sorridentes, tranquilos e prazerosamente em paz. Duvido, são coisas que vão se encaixando e vão puxando. Isso significa o quê? Para eu encerrar essa introdução. O ser humano é um ser complexo. Mesmo que queremos dissecar o ser humano, em catalogar como um corpo, alma e espírito, ele é complexo. Não tem como, eu vou entender que no final de tudo, eu sou tudo isso. Não tenho como ligar e desligar botões e me deixar automático. Isso é me robotizar. Haverá momentos que eu não estarei bem para fazer algo importante. Porque algo vai afetar algo, uma área vai estar ligada a outra área. Então é por conta disso que nós da Sementes da Fé trazemos bimestralmente palestra para casais. Entendendo que essa área é uma área onde está muito afetada, muito carente de direção. Uma área atacada pelo inimigo e muito mal administrada pelos cônjuges. Infelizmente, eu estou trazendo essa palestra hoje no pressuposto, na ideia de que o teu casamento precisa de alguma coisa para ser melhorado. Amém? É isso. É chegar numa palestra como hoje e dizer o seguinte: eu vou estar lá, mas eu não preciso. Muito pelo contrário. Entendo o seguinte: para alguma coisa eu estou nessa palestra. E se de repente eu pressuponho que haja algo no meu casamento para ser pelo menos revisto. Porque Deus, Ele não quer que você se perca, não quer que você perca aquilo que Ele colocou na tua mão como uma grande bênção. Amém? Amém. Queridos, diante de tudo isso, o pastor, ele traz um título minimamente intrigante. Minimamente intrigante. Um dia, quando eu expus, alguém falou: pastor, o negócio vai me impressionar. O que o senhor quer dizer com isso? O príncipe e o mendigo. Não é? Aí entendemos o seguinte: príncipe e mendigo são duas figuras antagônicas, duas figuras opostas, duas figuras diferentíssimas. Ninguém imaginaria que um príncipe se casaria comumente com um mendigo e permanecessem príncipe e mendigo, exceto se mudassem de situação. Não dá para eu casar, associar, ligar ambas as figuras. Não tem como, não tem jeito. Você pensa como vive, como é a vida de um príncipe? Você imagina como é a vida de um mendigo? Você, de repente, pode se deparar com alguns mendigos. Talvez você nunca se deparou com um príncipe. Não é? Quem já se deparou com um príncipe de verdade aqui? Hã? É? Vai levantar? Ó. Um dia desse, você não disse que ele era um príncipe. Ó, mas virou príncipe, né? Graças a Deus. Mas, ó, príncipe de verdade, irmãos, você sabe que existem hoje países que constituem reinos, né? Monarquia, exatamente, obrigado. Então existem reis, existem rainhas, existem príncipes, existem princesas, existe, né? E o nosso país já foi monarca, né? Já foi com a família imperial de Dom Pedro e hoje não é mais. Mas existem alguns lugares no mundo que sustentam, como a Inglaterra, por exemplo, né? Então, tem países que existem príncipes, rainhas, reis, princesas, e em todos os lugares do mundo existem mendigos. Impressionante que há muito mais mendigos do que príncipes. Mas você imaginou como deve ser a vida de um príncipe? O príncipe, geralmente, ele é cercado de favores, cercado de regalias, cercado de satisfações. Para o príncipe nada falta.
ele também é controlador. E por conta disso, de ter a autonomia sobre as coisas e dominar sobre as coisas e ser cercado de serviços, porque imagina, tem muita gente trabalhando para um príncipe, tem muita gente trabalhando para uma princesa. Eles geralmente não precisam fazer nada, eles não sentem a necessidade de fazer. E a partir desse momento eu quero que você já associe ao casamento, tá bom? De repente nós estamos, por certo, vivendo a posição de um príncipe ou a posição de um mendigo. Então eu quero que a partir de agora você associe isso a figuras de casamento. Então, o príncipe, ele é cercado por regalias, as pessoas fazem as coisas para ele não sente a necessidade de olhar para o lado e perceber as necessidades alheias. Ele não está sabendo o que está acontecendo fora do castelo. Ele é cercado, ele é blindado, ele cria um próprio mundo e ele é controlador nisso tudo. E aí você olha e você percebe que Jesus estava falando em Mateus capítulo 6 de coisas necessárias. O príncipe não apenas tem o necessário para viver. O que é necessário para viver? Comida e roupa. Tendo saúde, tendo condição mínima para viver. O príncipe só tem isso? Ele tem em excesso. Isso lhe acomoda, isso lhe acostuma mal, isso faz com que ele se torne insensível a quem estiver em sua volta. Este é o príncipe. Antes que você no final diga assim, pastor, eu vim nessa palestra no intuito de me tornar o príncipe. Eu não estou trazendo figuras para que você adote, tanto uma quanto a outra. Eu acho que você não deve vestir essa roupa. E o mendigo, por exemplo, o mendigo fica mais fácil. Sabe por que é mais fácil a gente medir o mendigo? Principalmente porque, como eu disse anteriormente, para encontrar no mundo príncipes, reis, rainhas, princesas, você vai ter que ir pontualmente. Mendigo tem em todo lugar. Para você se tornar um príncipe e uma princesa, o que você precisaria fazer? Será que está no teu alcance se tornar um príncipe e uma princesa um dia, sim ou não? Tá. Por quê? É fora da realidade. Você vai viver no castelo? Você vai viver no palácio? Você vai ter servos ao teu dispor? Você vai viver... E nós nunca nos tornaremos, na realidade, nenhum príncipe, nenhuma princesa. Mas veja bem, mendigo, está muito mais fácil alguém ser. Porque para você perder tudo, é muito mais fácil do que para você conquistar tudo. Para você perder tudo, não precisa fazer, basta esperar. Para você conquistar, você precisa agir. Então, toda conquista exige mais do que toda perda. Para você perder, não precisa fazer nada. Para você conquistar, precisa se esforçar. Então, estamos, como seres humanos, muito mais próximos a alcançarmos o posto de mendigos. Imaginemos se a gente perdesse tudo. Nosso dinheiro, nossa condição física, nossa família, nossa sanidade mental, nossos apoios, para onde iríamos? Perder nossa casa, nosso carro, nossas conquistas, iríamos para a rua. É muito mais fácil qualquer um se tornar um mendigo do que qualquer um se tornar um príncipe. Entenda bem. Porque é muito mais fácil perder, porque não exige nada, do que ganhar, que exige um esforço e um sacrifício. Nessa hora eu quero dizer que você é responsável pelo bem-estar do seu casamento. Não omita-se nesse papel, não isente-se dessa responsabilidade e não terceirize para ninguém. Você é o responsável do teu bem-estar na tua vida conjugal. Amém? Vamos lá.
Então, nós falamos da figura do príncipe. E o mendigo? Como é que o mendigo vive? O mendigo vive em condição de carência extrema. Ele não está precisando de um carro. Ele não está querendo uma bicicleta. Ó o contraposto do príncipe. O príncipe não tem só o básico e o necessário que Jesus conta. O príncipe tem além, e por conta de ter além do que ele precisa, ele é insensível e não enxerga quem está ao seu lado. O mendigo, em contrapartida, ele não tem o básico, ele não sonha com excesso. Ele não está precisando ou desejando, sonhando com a moto, com a casa, com o carro, com a faculdade. Ele precisa do básico para viver e não tem. Ele vive na carência extrema, vive como pedinte, vive se humilhando. Humilhando pelo quê? Pela migalha, pelas sobras que alguém, por caridade, queira lhe oferecer. Esse é um mendigo. Deu para compreender? Agora eu pergunto para você, você quer ser príncipe ou mendigo? Eu não quero ser nenhum deles. Porque são figuras de engano, são figuras para as quais Deus não te estabeleceu. Mas vamos lá, entendemos agora como é a vida de um príncipe. É uma vida poupada, é uma vida cercada, é uma vida coberta, é uma vida mimada, é uma vida de capricho, é uma vida de excesso, é uma vida além das necessidades, é uma vida que ele não enxerga por conta de tudo isso no qual ele foi criado ou mantido, ele não enxerga a necessidade alheia, porque ele está mais do que suprido. Em contrapartida, o carente extremo, ele necessita sobreviver. Por conta disso, vitimizado pela situação, ele sai para pedir. Ele se humilha, se envergonha e ele pede qualquer trocado. Ele pede qualquer coisa que lhe dê mais um dia de sobrevivência. Então, essas foram as figuras, irmãos. Mas antes que você comece a chorar, e a ideia não é essa. Não é? A ideia não é que você chore. A ideia é entendermos que Deus nos trouxe nessa noite para nos fazer refletir de quem estamos sendo. E de quem está sendo a pessoa que está ao nosso lado. Já disse anteriormente que essas figuras não se misturam, não se encaixam. O mendigo não vai casar com o príncipe. Eles dois não se entenderiam. Relacionamentos hoje observados são semelhantes a isso. De um lado eu vejo príncipes e princesas, de outro lado eu vejo mendigos. De um lado eu vejo pessoas que têm mais do que precisavam ter e não dão, o perigo de ser príncipe, de ser acobertado por mimos e regalias, excessos, além de necessidade, é se tornar insensível a quem está ao seu lado. Em contrapartida, vejo pessoas assemelhando-se com mendigos, que estão na sua carência, diante do seu cônjuge, tendo que pedir esmolas, carente solicitar por misericórdia, migalhas ou aquilo que possa sobrar de sua mão. É triste ao mesmo tempo perceber que isso é um cenário existente. Agora, vamos entender, para a gente dar sequência de uma forma um pouco mais rápida, o que é a necessidade que tem o casal. Quais as necessidades? O que é necessário para o casal? 1 Coríntios capítulo 7, versículo 3, Paulo diz aos coríntios o seguinte, que o marido
pague a devida benevolência à sua esposa, e a esposa, da mesma forma, pague a devida benevolência ao seu marido. Casamento é concordância e cumplicidade, é acordo, é cumprimento. O que eu quero dizer com isso, irmãos? A devida benevolência é a necessidade que o outro tem para que este o supra. Eu vou repetir isso aqui, ó. Você se casa com alguém. Este alguém tem necessidades básicas de você. E você tem necessidades básicas deste alguém. O descumprimento disso é pecado. O descumprimento disso é mal visto por Deus. O descumprimento disso tira a parte legítima do crente quando quer ser espiritualizado. Em contrapartida, em algo comum, está em déficit, está em dívida. Se eu, como marido, não entender a necessidade básica, não é capricho, a básica de minha esposa e não a suprir, eu a deixarei carente e necessitada do básico. Se ela, como esposa, não entender que eu tenho necessidades básicas e não me suprir, ela estará em pecado diante de algo que foi estabelecido e instituído por Deus para os dois. Então os casamentos andam sendo quebrados diariamente. Os matrimônios têm sido enfraquecidos diariamente por conta dessa concepção. De um lado existe um rei, um príncipe, do outro lado um mendigo. Que não se casam, não se encaixam, não se combinam. No final, nós vamos entender quem é você e o que você tem que fazer, ou quem é o outro e como deve se comportar em relação ao mesmo. Mas antes disso, eu quero perguntar algo para os irmãos. Quais as necessidades que possui o casal? Quais são as necessidades do homem? Quais as necessidades da mulher? Amor é uma necessidade, sim ou não? Sim. Carinho é uma necessidade, eu não estou falando de luxo, estou falando de necessidade. Necessidade é algo vital. Jesus, ele disse o seguinte, ó: a vida é mais do que a comida é necessária para a vida. Apesar da vida ser maior que a comida é necessidade da vida. O corpo é mais importante que a roupa, mas a roupa é necessidade do corpo. De certo, o vosso Pai bem sabe que vocês necessitam. É necessidade, não é luxo. Qual a necessidade do casal? Amor é uma necessidade. Atenção é uma necessidade, sim ou não? Sim. Carinho é uma necessidade, sim ou não? Sim. Diálogo é uma necessidade, sim ou não? Paciência é uma necessidade, sim ou não? Agora eu pergunto para vocês, pensa um pouco, te dou 10 segundos. Será que você está cumprindo o teu papel de suprir no outro a necessidade que ele tem? 10 segundos para você. Não estou falando de carro, casa, bem-estar, ou não. Ou não. Estou falando de necessidade. Está faltando algo para vocês? Será que o marido hoje teria coragem se o pastor não viesse e dissesse para a esposa: meu bem, eu sinto necessidade disso. Ó, meu bem, eu vou fazer o papel do marido para a mulher, tá bom? Você depois me agradece, tá? E depois eu falo também para você, mulher. O marido podia dizer hoje: eu vou falar para você, marido, fique em paz. Eu seguro essa agora. Esposa, realmente o que o pastor está falando aí, poxa, eu estou precisando de um carinho.
E você de repente nem me nota. Você nem me beijou hoje. Nem viu que eu saí um pouco mais cedo do trabalho para te ver. Você já jogou todas as coisas que aconteceram no dia na minha orelha. E o que eu podia falar para você? Você não enxergou isso não, esposa, mas se você não está comigo no meu lado, eu sinto tanta dificuldade. Eu só queria que você me notasse naquelas horas que eu chego na cama, um pouco mais cheiroso. E de repente você nem... É tanta coisa para você pensar, eu sei, né? Mas aí a noite termina, o dia seguinte amanhece e eu não tive você. E o que o pastor está falando é isso. Muitas vezes eu estou cansado de ser aquele pedinte. Eu não vou chegar em você e dizer, meu bem, eu estou aqui. Eu só queria que você me enxergasse. Que dificuldade você tem? Princesa. É o fato de ser princesa. De ter aquilo que, além do que precisa. E ela não enxergar a necessidade de quem carece. Agora eu posso fazer o papel da mulher. E diga, meu bem, o pastor está falando algo aí, eu queria tanto te dizer, mas eu não consegui, eu não tinha jeito de falar. Eu não tinha jeito. Mas o pastor está falando aí, eu quero te dizer uma coisa, meu bem. Você tinha que me entender, eu tenho a minha vida, eu tenho dificuldades para algumas coisas. E eu tento fazer o melhor que eu posso para você. Mas às vezes você não elogia o que eu faço. Você não nota o que eu faço. Você até diz, não precisa falar, mas eu espero escutar. Eu espero ouvir. Um carinho pode fazer o meu dia mudar. Aí quando você chega todo afim, eu não estou bem, eu não estou preparada para isso. Por que você também não é mais sensível e me percebe se colocando no meu lugar? Mas nem por isso eu deixei de te amar. Mas eu queria que você percebesse, enxergasse mais minhas ações. A comidinha que eu faço para você, sabendo que você é intolerante a alguma comida, eu meço direitinho os temperos e você chega nem percebe o que eu fiz, sabe? E de repente me cobra, e de repente abre os olhos e vê o que eu tenho feito. Eu só preciso me sentir valorizada. Uma palavra pode mudar todas as coisas. De repente, irmãos, o que nós precisamos fazer é sermos claros e transparentes com quem nós nos casamos. Pastor, se eu falo o que eu preciso falar, pastor, é uma briga que eu arrumo em casa. Porque existe o espírito do príncipe lá dentro. Você sabia, irmão? Mas existe o espírito do mendigo também. Quem você tem sido, irmão? Quem tem sido a pessoa que está contigo, se do outro lado, eu estou terminando já, se do outro lado você casou com um príncipe ou uma princesa, se do outro lado tem um príncipe ou uma princesa, que está acostumado com você servir, ele nunca vai deixar de ser príncipe nem princesa. É um toque que eu estou te dando. Tem mulheres que os homens se acomodaram porque elas fazem tudo. Sabia? A mulher que se casa com um homem que sabe que ela faz de tudo, ele é um príncipe. Ele não vai fazer nada. Nada. Aqui agora. Nada. Porque a mulher faz tudo. Ele não vai fazer nada. Pastor,
meu marido não me acompanha. Pastor, meu marido não vem para a igreja. Pastor, meu marido não quer ser crente. Pastor, meu marido não ora. Você está fazendo tudo para o príncipe. Tudinho para o príncipe. Sabe quando ele vai deixar de ser príncipe? Não vai querer deixar. Se você é um marido que faz tudo para sua princesa, porque até elogio como princesa parece ser tão romântico, né? Mas eu não quero que a minha esposa se sinta uma princesa. Porque princesa se acostuma com regalias. Princesa não sente necessidade de fazer as coisas. Princesa não percebe necessidades em sua volta. Ela só necessita ser cumpridos seus desejos, caprichos e realezas. Se você casou também com uma princesa, você é homem, casou com uma princesa, a princesa tem o seguinte espírito: a princesa ela gosta de ser servida e ela não vai fazer nada enquanto você fizer tudo. Pastor, eu queria que a minha esposa se esforçasse mais. Tira ela do pedestal de princesa. E no final vou te dizer como fazer, tá? Não tenha ela como princesa, porque não dá. Enquanto ela for uma princesa, ou enquanto ele for um príncipe, tem serviçais trabalhando. E quem está sendo esse serviçal? O outro. É duro, não é? Mas é real. Eu já aconselhei muitos casais a mudarem situações e louvo a Deus que elas mudaram por conta disso. Mulheres que são incríveis e por conta de serem incríveis, elas acomodavam muitos de seus maridos e vice-versa também. Então, para que todos criemos experiências com Deus, devemos deixar a condição de sermos príncipes. Se do outro lado você tem um mendigo ou uma mendiga, você vai enxergar, porque eles se sentem carentes de algo que você não serve. Será que o teu cônjuge tem pedido muita coisa para você e você de repente não percebeu que por conta de não ter percebido, não ter tido sensibilidade, deixou o teu cônjuge, o teu marido ou tua esposa carentes de atenção, de afeto, de carinho, de um diálogo, de um elogio, de um relacionamento sexual? Às vezes a gente trata o nosso cônjuge como um mendigo. Sabe como é tratar o nosso cônjuge como um mendigo? O que você faz para um mendigo na rua que te para? O mendigo na rua chega para você, eu tenho que circular aqui de uma forma que alguém do outro lado possa me ver, senão eu sumo de cena e não vou aparecer. Como é que a gente lida com mendigos? Aí você vai retratar como está o casamento de muita gente. Mendigo chega para você, você já olha a necessidade, já olha ele e já pensa o seguinte: já vai me pedir alguma coisa. Tem casais que são assim: pô, já está me pedindo de novo? Não bastou o que eu te dei? 10 centavos, meu irmão. Moeda de 25. Você não quer essa moeda, mas você dá para o mendigo. Sabe por quê? Você acha que ele não precisa mais do que isso. Mais do que esmola. Mais do que moeda. E você está satisfeito por quê? Você é o príncipe e ele é o mendigo. Você é a princesa e ele é o mendigo. Você é o príncipe e ela é a mendiga. Por quê? Você já deu o que acha que vai servir. Você controla como príncipe o que chega na mão do mendigo. Ah, mas eu já te falei, já te dei atenção, já te dei o carinho. É toda hora que você quer? É todo momento? Porque você não consegue enxergar a necessidade do mendigo. E o mendigo diz o seguinte: olha, eu sou alguém que preciso de alguma coisa que de repente você não está entendendo. Eu preciso ser ouvido. Olha a esmola que ele quer. Eu preciso de carinho, eu preciso... E aí o mendigo, ele se constrange, porque ele tem que se humilhar. Em muitos casamentos eu vejo humilhação de cônjuge.
humilhação. Eu estou falando isso para que haja cura. Eu estou falando isso para que haja a libertação. Há pessoas que têm que chegar como mendigas ao seu cônjuge, dizendo o seguinte, por favor, meu irmão, tem gente que está clamando como mendigo a alguém que devia ser compassivo, segundo 1 Coríntios 7,3. O homem deve pagar a devida benevolência e não ficar em dívida com a sua mulher. A mulher tem que pagar a devida benevolência ao seu marido e não ficar em dívida com o seu marido. Há muitos casais em dívida no vermelho. E o que acontecerá quando isso sucede? A Bíblia diz em Provérbios 27:7, o farto, aquele que já comeu, pisa em favos de mel, ignora, é tão doce, é tão gostoso, mas já comi, a barriga está cheia. Mas para o faminto até o amargo vira doce. Mendigo vai vasculhar na caçamba do lixo comida suja para poder comer. Chega ao ápice, chega ao nível do cônjuge de repente se sentir tão necessitado que o lixo para ele é atraente, que o amargo para ele se apresenta como doce. E aí eu vou trazer para vocês algo para fechar essa nossa conclusão, que está em Provérbios capítulo 5, versículos de 15 a 20. É um texto que eu gosto bastante e que eu vou meditar com vocês aqui. Hoje não tem projeção, estou com uma linguagem NVI, mas eu acho que ela pode nos favorecer também. Provérbios 5,15 diz assim, preste atenção nisso aqui. Preste atenção, você que é casada, você que é casado, você não se casou. Você não se casou para deixar o teu cônjuge em necessidade. E você também não se casou para também se humilhar pela necessidade que você tem ao outro. Eu vou repetir. Você não se casou nem para passar necessidade e ter que se humilhar ao outro, nem deixar o outro passar fome. Jesus, ele olha para os seus discípulos e diz o seguinte: se o teu inimigo tiver fome, tem que fazer o quê? Não sabe? Se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se teu inimigo tiver sede, isso ele falou se o teu marido é teu inimigo? A tua esposa é tua inimiga? Se para o teu inimigo você não deve negar a comida e a bebida, quanto mais ao teu amigo, quanto mais à tua amiga, à tua esposa e ao teu marido. E eu estou falando com você. Pastor, a palestra está tão bonitinha, está tão bom, a pessoa veio para ouvir, né? É você, essa pessoa. A Bíblia nos diz em Provérbios 5,15 assim, ó. Beba das águas da sua cisterna, das águas que brotam do teu próprio poço. A tua cisterna é o teu marido. A tua cisterna é a tua esposa. Amém? De onde você tem que beber água? Olhe para ela e diz assim: eu tenho que beber água de você, meu amor. É isso aí. Não, quero não. Pô, esse aqui tá fechado. Não, tem que beber dessa água aí, meu irmão. Que é isso? A boca ficou torta, murcha? Não, tem que falar. Que é isso? Que sequela foi essa aí? Você vai olhar para ele e vai dizer o seguinte: meu amor, você é a minha cisterna. Fala aí, fala aí. Fala, você é a minha cisterna. Fala para mim.
Eu sou tua cisterna ou glória? Isso aí. Hã? Oi? Eu sei, isso aí está sendo de Deus. Ó, beba as águas da tua cisterna, das águas que brotam do teu próprio poço. Você se casou. Calma que ainda tem mais. Por que deixar que as suas fontes transbordem pelas ruas e os seus ribeiros pelas praças? Por que deixar a casais que deixam a água correr pelas ruas e pelas praças, quando você tem a tua própria cisterna? Que elas sejam exclusivamente suas. O que quer dizer a palavra exclusiva? Só sua. Só seu. Agora eu pergunto uma coisa para você. Você quer dividir essa cisterna com alguém, sim ou não? Quer dividir, não? Não? Tá. Mas cisterna sem uso não tem utilidade. Você não quer dividir, né? Mas você não pode também deixar ter sede. Engraçado, eu não quero dividir, mas eu não posso deixar ter sede. Cisterna é para saciar a sede. O que é saciar? Não é migalha, não é um pouco, é de uma forma que transborde, complete, seja plena. Não é um terço, não é um quarto, não é um quinto, é inteiramente. O casal tem que entender que tem essa responsabilidade um para com o outro, em atenção, em carinho. Não estou falando apenas na parte sexual, não. Em atenção, em carinho, em diálogo. A Bíblia diz assim, não porque, a pergunta, por que as águas escorreriam pelas ruas e pelas praças? A cisterna tem que ser exclusivamente sua. Então faça uso e o outro lado não impeça. Enquanto eu vejo pessoas carentes de atenção, eu digo, que cisterna é essa que fechou para que o outro não beba água e tenha sede? A gente é meio ilógico e muitas vezes a gente é meio disparado ou hipócrita, ou alguma coisa ou sem noção. A gente não quer dividir, mas também a gente não libera. É meu, mas eu não cedo. Daqui a pouco eu faço cara de emoji. Eu não libero, mas eu não quero ceder. Espera aí, do outro lado pode ter sede. É meu, pastor, é minha, pastor, ninguém toca. Mas tu também não cede. Eu vou ser mais explícito, por isso que a linguagem é adulta. A linguagem é adulta. Quem quer dividir a cisterna aqui? Que eu acho que eu vi alguma mão levantada. Quem quer levantar? Quem quer dividir a cisterna? Não? Quem quer dividir a cisterna? Não? Tá. O que isso quer dizer? O teu marido e a tua esposa só tem que beijar você. Só tem que abraçar você. Só tem que ter sexo com você. Agora eu te pergunto uma coisa. Você quer dividir isso, sim ou não? E por que quando ele e ela têm vontade, você não cede? Falei. O que você não ia falar para ela, não ia falar para ele, você vem numa palestra dessa, o pastor fala por você. É meu, pastor, divido não, ninguém pega. Mas e aí, quando ele quiser beijar, ele vai beijar quem? Tá ao vivo, é isso mesmo. Quem ele tem que beijar, irmão?
Fala para mim. Agora ninguém fala. Quando o marido quer beijar, ele tem que beijar quem? E por que você faz linha dura? Ele quer um beijo. Está carente de um beijo. Ela quer um beijo. Ela está carente de um beijo. Ele quer atenção. Ela quer atenção. Ele quer carinho. Ela quer carinho. Ela vai fazer com quem isso? Ele vai fazer com quem? Abençoado e abençoada. Não é contigo? Você não é a cisterna? Você não divide? Cisterna é feita para dar água. Se cisterna não libera água, ela está errada. Ela está inutilizável. Mas nessa noite Deus vai fazer com que essas cisternas sejam abertas e que jorrem água para todos os casamentos em nome de Jesus. Vamos lá. 18, olha onde Deus entra aqui, irmãos, ó. Sejam benditas, olha lá, seja bendita a sua fonte. A bênção de Deus estará sobre o teu casamento. Se você se comportar assim, não como um príncipe ou uma princesa mimados, de ter para si e não ser sensível para a necessidade do outro, e não como um mendigo que tem que ficar pedindo a todo tempo uma esmola, uma moedinha, um pedaço de um pão. Você não tem que ser um e não tem que ser o outro. Seja bendita a tua fonte. Diz mais aqui: alegre-se com a esposa da tua juventude, gazela amorosa, corça graciosa, que os seios da sua esposa sempre o fartem de prazer e sempre embriaguem os carinhos dela. Porque meu filho se desencaminhará pela mulher imoral e abraçaria o seio da leviana. O que a Bíblia nos diz aqui, irmãos? Saciar. Uma palavra que eu termino dizendo aqui, ó. É necessidade do casal. Carinho, atenção, tempo juntos, relacionamento íntimo e sexual, beijos diários, toques diários, olhares diários. Cisterna não foi feita para ficar travada, fechada, mas também, de um lado, não pode haver, eu não posso exigir isso, eu tenho que conquistar, e do outro lado tem que haver alguém que ceda, ou seja, relacionamento inteligente é entender em cima e à luz de 1 Coríntios 3, cada um pague ao outro aquilo que é bom, é de benevolência, é de necessidade. Agora, para terminar, eu pergunto para você, o que fazer se do outro lado existe um príncipe, uma princesa? Ajude essa pessoa a sair e renunciar a esse trono, renunciar a essa coroa. Mostre para essa pessoa, depois de uma palestra como hoje, que Deus tocou no seu coração e que as tuas necessidades foram pontuadas e que não é bom que essa pessoa viva cercada. Tente ajudar essa pessoa a renunciar à coroa, mostrando para ela que você não tem que servi-la. Vocês são juntos, você não foi servo dessa pessoa. Você não casou para servir só. Enquanto você só serve, o outro só é servido. Não vai fazer nada. A pessoa só servida se torna insensível. Enxergue isso. O que a pessoa precisa descobrir? Precisa descobrir que ela tem também ter atitudes. Que sozinho você não pode fazer tudo. Enquanto você fizer tudinho, você está mimando o príncipe. Está mimando a princesa. O teu príncipe nunca vai deixar de ser príncipe. Porque ele gosta de mimo. Ele gosta de excessos, conforto. E você sempre será uma mendiga.
Em contrapartida também, você não pode ser um mendigo de uma mulher princesa. A mulher tem que também chegar ao teu encontro. Eu não sei se essa linguagem está sendo grosseira para você, mas é uma realidade guardadas as proporções das figuras. Enquanto houver alguém que só serve, haverá alguém que só será servido. Nunca vai mudar, porque ser servido é muito bom. Quer que a outra pessoa saia da posição de príncipe e chegue na realidade, porque o príncipe vive uma vida fantasiosa, né? Vive dentro do seu palácio, não sabe o que está acontecendo fora. Quer tirar esse teu cônjuge dessa vida? Deixa de ser mendigo. Deixa de ser mendiga. Deixa de só servir e se humilhar, porque enquanto você fizer isso, a outra pessoa nunca larga a sua coroa. E se você percebeu que do outro lado existe um mendigo, é porque você até agora não percebeu as necessidades que essa pessoa tinha. Se essa pessoa por semana te pede um beijo e tem que te pedir para ganhar, se toda semana ela pede um carinho e se não pedir você não dá, se toda semana ela pede atenção e se pedir você não dá, é porque até hoje você tem lidado do outro lado com um mendigo. Como fazer essa pessoa deixar de ser mendiga? Vamos deixar essa pessoa de ser mendiga? Vamos fazer essa pessoa deixar de ser mendiga? A pergunta é, como, pastor? Dê de comer, dê o alimento, dê o necessário para essa pessoa se restabelecer e se recolocar nesse relacionamento, para que aí sim os dois juntos não seja nem príncipe, nem mendigo. Amém? Amém. Que Deus abençoe você.